Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Você Motivação. Que essa mensagem possa tocar seu coração. Tenha fé no Deus maravilhoso. Creia nos pequenos milagres que Ele prepara para a sua vida. Deixe seu comentário e like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe você sempre. Quando oramos, coisas poderosas acontecem. Diga-me uma oração, e eu vou contar a trajetória da sua vida. Lá, nada é mais poderoso do que a oração. Nada pode tomar o lugar da oração. Creio que a oração é o dom mais subestimado e menos utilizado que Deus já nos deu. Não temos compreensão da quantidade de poder que possuímos quando oramos, mas não orar é o recurso mais negligenciado nos dias de hoje. O que cura os enfermos? O que vence o inimigo? A oração. As coisas que você está desejando são diferentes? Não reclame, ore por elas. As coisas que você quer ver mudar? Ore sobre elas. Você e eu somos o que nossas orações são. Nossa vida cristã não pode ser separada de nossa vida de oração. Se nossa vida de oração é fraca, nossa vida cristã é fraca. Resolver cada problema, atender cada necessidade, lutar em cada batalha, realizar todos os nossos propósitos, tudo está envolto em oração. Quando oramos, coisas extraordinárias acontecem. E isso não poderia acontecer de outra forma. É por isso que a oração é tão importante. Se você e eu quisermos viver uma vida cheia de poder, se você quiser ver Deus agir em sua vida, se você quiser ver o milagre acontecer, se você quiser ver a mão de Deus em sua vida, se você quiser ver a mão do Senhor sobre a vida de sua família, se você quiser ver Deus ir e chegar antes de você, então tudo começa com a sua oração. Quero dizer, quando você vai orar, o inimigo move o céu e a terra para tentar impedi-lo. E ele realmente faz. Pois, ele teme nossas orações. Hoje queremos incentivá-lo a levar vantagem contra o inimigo. Chame sua família, nesse propósito, que é a oração. Não deixe o mundo enganá-lo e dizer coisas como não basta orar. Nenhuma oração é demais. Não é a única coisa, mas a oração é a razão principal. A oração é poderosa. Jesus orou, e você também deve. Jesus orou para viver a vida de oração. Ele não ensinou apenas sobre a oração. Ele não apenas cantou a oração, concordou e acenou para ela. O Salvador, o Filho de Deus, orou. Se Jesus teve que orar, quanto mais você e eu precisamos. Jesus orou o tempo todo. Uma das coisas mais incríveis de todas as Escrituras é quanto tempo Jesus tirou para orar. Ele só teve 3 anos de ministério público, mas Jesus nunca teve pressa. Ele tinha tempo para passar horas em oração. Ele orou antes de cada tarefa difícil, de cada confronto. Ele orava regularmente. Não houve um dia que começou ou terminou em que ele não derramou sua alma diante de seu Pai. Jesus era um homem de oração antes de começar sua vida pública e trabalho. Ele passou 40 dias no jejum do deserto, orando. Antes de escolher seus 12 amigos e seguidores, ele orou, e então orou mais um pouco. Precisamos de oração. E você, o que está esperando? Você já fez sua oração hoje? Se de alguma forma nosso canal o abençoou, deixe seu comentário e like, certifique-se de se inscrever e compartilhá-lo com outras pessoas, e ajudá-las a também encontrar o Senhor. Bom vídeo a todos! Oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, na sua vida, falar com você, e assuma esse compromisso com muita responsabilidade. É muito bom saber que na vida nós temos a oportunidade desse encontro. Me faz crescer como padre, como cristão, como gente, como pessoa, porque todas as vezes que nós podemos partilhar a nossa vida, todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos encontrar com alguém, nos encontrar com a vida de alguém, alguma coisa dentro de nós pode acontecer. Quando eu falo das minhas necessidades espirituais, eu estou abrangendo tudo aquilo que na minha vida me dá condições de ser um homem melhor. Como? Através das minhas escolhas,
através daquilo que eu construo, daquilo que eu deixo, sim, porque às vezes nós temos uma visão muito positiva. A gente acha que construir é somente trazer, assumir, querer, né? Não. A construção também consiste em deixar partir, em abrir mão, em você honestamente olhar para tudo aquilo que está diante de você e dizer: isso aqui me diz respeito, isso aqui, por mais maravilhoso que seja, não é para mim, porque vai me encarcerar, vai me exigir demais, e esse exigir demais não será justo com aquilo que eu estou escolhendo viver. Às vezes a gente se torna quem a gente não deveria, às vezes a gente abre mão de quem a gente deveria ter sido, às vezes a gente vive muito sob a expectativa dos outros, né? Às vezes a gente fica distante da nossa essência. Este livro é uma reflexão sobre isso. Passa um pouco pela neurociência, né? Porque é importante saber o que os cientistas dizem sobre a nossa capacidade de saber quem somos. Passa um pouquinho pela filosofia, pela psicologia e também pela espiritualidade, que é isso que a gente quer. Toda prosa, né? Toda prosa precisa ser construtiva. Aqui uma pessoa fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ó. Qual a diferença entre o desapego e a desilusão? Na verdade, a desilusão é um estado de conhecimento, né? Que é quando você ajunta as peças do entendimento e você chega à conclusão de que aquela realidade não existe. Então você se desilude, você se desfaz a ilusão. E o desapego é o processo que você vai viver depois. Tá bom, eu me desiludi, cheguei à conclusão de que aquilo que eu imaginava não corresponde à verdade. E aí você vai viver depois o processo do desapego, que é uma espécie de reconciliação com aquilo que havia provocado em você, né? Um sofrimento. Você se desiludiu e naturalmente a gente sofre. E eu até costumo dizer que se tiver que se desiludir, desiluda-se com vez, com força, de vez, sabe? Eu preciso, quando tem uma situação que não me pertence, que não me diz respeito, eu não posso ficar alimentando esperanças. Tem gente que é muito assim, tem gente que é maldosa, são personalidades assim, que você precisa tomar muito cuidado. Um exemplo, às vezes você é apaixonada por uma pessoa que não te quer, não faz questão de você, mas de vez em quando ela te dá uma cutucadinha assim, te dá, sabe, aquele fiozinho de esperança. E aí aquilo vai fazendo com que você nunca se desencante. É uma pessoa que de alguma forma usa de uma certa maldade para poder acabar tendo, né, uma janela aberta na sua casa para que ela possa entrar quando quiser te objetificar. Isso acontece muito. São pessoas que têm uma facilidade enorme de manipular outras sem que isso cause um óbice de consciência ou um incômodo. Tem muita gente assim, emocionalmente tem muita gente doente que manipula outras pessoas com as forças da sedução. O Robertinho Marçal, meu baterista, colocou ali, terra seca essa gente. Então, a diferença é essa, eu me desiludo e depois eu me desapego. Não é garantia de que as coisas acontecem assim, né? Eu vou viver a desilusão e ela é benéfica e é preciso intensificar a desilusão. Às vezes, quando a gente não intensifica a desilusão, fica uma pontinha do cordão, sabe? Que às vezes você puxa e traz toda aquela coisa que já deveria ter sido sepultada à tona. E não pode. Desiludiu-se? Desilude-se de vez. Se depois houver um outro reencontro com aquela pessoa, que seja de outra forma, que seja a partir da realidade e não das ilusões.
Desapegar dos bens materiais ou emocionais? Os dois. Os dois desapegos são necessários. E é interessante porque dá-se uma impressão de que desapego dos bens materiais significa que você vai jogar tudo fora, que você vai vender tudo e não ter mais nada. Não. A não ser que seja uma opção também, não é nenhum problema você fazer isso. Olha, eu quero viver com menos. Tem coisa demais que me dá problema e quero dividir um pouco já em vida com aqueles que precisam. Este vai ser meu lema de vida, eu quero fazer isso. Eu quero deixar as pessoas que eu amo bem. Não quero esperar morrer para isso, não. Então, o desapego aos bens materiais significa você desapegar-se do significado que a matéria tem e que aprisiona. É você compreender a matéria como um instrumento para provocar alegrias, para provocar solidariedade, para provocar amor, e não para causar um status, uma satisfação. É impressionante como nos dias de hoje o bem material ele é muito usado para a promoção da autoimagem. Tem muita gente que tem, não é porque quer ter, é porque precisa ter. Porque acha que a sua valia como pessoa está muito associada ao fato de ter. Então, não basta eu ter um sofá confortável, eu tenho que tirar foto desse sofá, eu tenho que publicar, eu tenho que mostrar para o maior número de pessoas que eu tenho um sofá, eu preciso colocar no outdoor que eu tenho um sofá lindo, branco, dentro da minha sala, e eu preciso fazer propaganda do que eu tenho, porque quando eu faço propaganda do que eu tenho, de alguma forma alivia a carência que eu sinto, o sentimento de como é que chama isso? De inferioridade que eu carrego. Então, é muito perigoso quando eu instrumentalizo a matéria e a transformo quase que numa forma de validação de quem eu sou. Não, pelo amor de Deus. Aquilo que nós temos materialmente, resultado do nosso trabalho, que não seja resultado do roubo, do engano, da injustiça, da corrupção, resultado do seu trabalho, você trabalhou por isso. Você acha que Deus não abençoa o resultado do seu trabalho? Pelo amor de Deus. Deus abençoa tudo que nós colocarmos diante dos olhos dele. E ele vai nos ensinar a ter. É por isso que, quando eu faço o exercício de entender o valor do que eu tenho, aquilo que eu tenho não me aprisiona, ele me liberta. Agora, quando eu não compreendo o valor do que eu tenho, ele me aprisiona. E dificilmente eu vou saber usufruir o que tenho. Então, o fruto do nosso trabalho, aquilo que você construiu ao longo da sua vida, pode ser a casa mais simplesinha do mundo, minha gente. Se ela é um resultado do seu trabalho honesto, você acha que Deus não está abençoando isso? Ou pode ser uma casa linda que o seu dinheiro lhe deu. Transforme a sua casa linda num lugar de alegria. Mostre menos para os outros. Usufrua mais com as pessoas que você ama. Eu estou assim, sabe, cada vez mais convencido de que essa cultura da imagem, né, que nós estamos o tempo todo muito públicos, é um caminho sem volta. Então a internet nos proporcionou isso, mas ela também proporcionou muita futilidade. E ela proporciona e estimula isso. E a gente cai igual um pato. A gente cai igual um patinho naquilo que a gente acha que é importante mostrar, é importante o outro saber. Não, a gente tá com um problema grave de retirar o significado das coisas. A caridade, por exemplo. Eu faço caridade porque é um valor em si, ou eu faço caridade porque isso me dá visibilidade? Por que eu tenho necessidade de mostrar todo o bem que eu faço? Eu filmo tudo que de bonito eu faço pelo outro. Cuidado, é um perigo. Não quero fazer julgamento, pelo amor de Deus. Cada um sabe de si. Eu não escolho fazer. E quando eu divulgo a caridade, eu procuro divulgar dos outros.
Porque eu tenho muito medo do incenso. O incenso da vaidade. Eu já sou vaidoso demais para procurar outras coisas. E quando eu falo que eu sou vaidoso demais, é daquilo que vocês sabem de mim. Graças a tudo aquilo que eu entendo, eu não me sinto no direito de me sentir melhor que ninguém. Mas ninguém mesmo, minha gente. Eu já disse muita asneira, de desmerecer a dor do outro, de achar que não, hoje não. Eu estou numa outra fase da minha vida e agradeço a Deus por ela. Deus que me livre de achar que eu sou melhor que alguém. Não sou. Isso não é lugar de paz. O que você está fazendo com aquelas pessoas? Elas não são. Eu não sou melhor que elas. Por que eu não posso estar lá? Eu vou ficar. Jesus viveu o mesmo problema. Algumas pessoas às vezes veem os meus amigos, né? Como é que você tem coragem de ser amigo desse cara? Pois é. Ele que deveria não ter coragem de ser meu amigo. Quando alguém fala uma coisa ruim de mim, lá no meu interior, ai meu Deus do céu, ela pensa isso de mim. Aí vem a voz da sabedoria e fala assim comigo: ela não sabe nem metade dos seus podres, deixa ela. Não se incomode com isso. É verdade. Quando uma pessoa fala mal de mim, eu falo: ela não sabe quase nada. Se eu puder contar para ela o tanto de coisa ruim que eu já fiz na vida. É assim que funciona. Um dia eu li em algum lugar que é preciso compartilhar o que é bom para incentivar outras pessoas, e fez todo sentido. É só cuidado para isso não ser um motivo da caridade, para alguém incensar. Eu estou dizendo que essa é a minha escolha, não precisa ser a sua, mas eu acho que quando você descobrir o bem que está acontecendo pelo mundo, divulgue do outro. Porque você tem o risco de transformar a sua caridade numa vaidade. Isso que é perigoso. É muito perigoso. Quando eu transformo a minha caridade no outdoor, eu corro o risco de perder boa parte dos benefícios que ela me trouxe. Agora, quando eu vejo a caridade da Vó Tutu, por exemplo, que está lá na Brasilândia, aquela comunidade pobre em São Paulo, fazendo pães para a multidão, pobre, dando talvez o único alimento daquelas famílias. Aí eu ponho a Vó Tutu em todos os outdoors que eu puder, eu darei a ela toda a visibilidade do mundo. Mas eu acho que a Vó Tutu, quando não sente necessidade de fazer isso, ela sente necessidade de pedir ajuda, mas ela não fica se incensando. Perigoso, não é? É um caminho difícil. Viver é muito perigoso, minha gente. E não tem fórmula pronta não, viu? Se você não quiser acreditar em nada do que eu disse, está tudo certo também. Você vai construir a sua verdade. Eu estou aqui fazendo uma partilha do que eu acredito. Eu estou fazendo com vocês a partilha de uma situação que fez sentido para mim. Agora você vive de outra forma, tem outro entendimento. Se talvez para você não faz mal fazer propaganda da sua caridade, eu continuo achando que eu prefiro divulgar a caridade do outro. Prefiro colocar a obra de Maria aqui. Olha que trabalho lindo que eles fazem na África, que trabalho lindo de evangelização. Olha o trabalho lindo que a Canção Nova faz. Mas e você, padre? Eu estou fazendo o que preciso fazer naquilo que me diz respeito. Não faço questão de colocar na vitrine, porque para mim não faz sentido. Se faz sentido para você, tá tudo certo. É assim que a gente faz, minha gente. A verdade é uma construção, né? A verdade é um caminho que tem muitas estradas. Sabe aquele caminho que tem muitas estradas? É assim. Como é que é? Bom seria conviver contigo e poder te ouvir e aprender. Minha filha, mas eu também sou cheio de defeito.
Mas não acho que seja um problema a gente ter defeito, nem todo mundo tem. Eu tenho um compromisso com... Quem foi que falou isso comigo? É bom chamar pelos nomes, né? É que vocês falam bastante, graças a Deus. Aí não dá para ver direitinho. Eu digo o seguinte: eu tenho um compromisso de ser uma pessoa cada vez mais leve para os que estão comigo. Eu quero. Isso para mim é um compromisso. E é claro que nem sempre eu consigo. Por que eu digo isso para vocês, minha gente? Porque eu já fui muito pesado. E eu sei. Eu sei o quanto eu já pesei na vida das pessoas que estavam comigo. Por quê? Eu não estava curado. Já estou curado hoje? Não, mas menos doente que antes. Emocionalmente mais saudável. Quando a gente vai ficando muito pesado para o outro, a gente é 10 vezes pior para a gente. Não é pior? Você concorda comigo? Quando você é pesado para o outro, você não é muito mais pesado para você? Eu acho. Eu sou um fardo para o outro. Pode ter certeza que eu sou 10 vezes mais fardo para mim. Por quê? Porque sou eu que convivo comigo. Ou você acha que o meu fardo pesa só para o outro? Não. O meu fardo pesa muito mais para mim do que para o outro. Imagina se eu faço um estrago no outro, o estrago que eu faço todo mês. Sabe por quê? Peso emocional é energia. Peso emocional é descarga de hormônios dentro de você. O tempo todo. É o adoecimento do corpo provocado pelo estado mental. Então você já imaginou como que eu fico intoxicado com os meus fardos? O costume e a prática auxiliam no desapego, Marcelo? Marcelo está me perguntando. Marcelo, meu querido, tudo em nós é hábito. Tudo precisa ser habitual. Você sabe, é por isso que vem o termo hábito, a batina do padre, a roupa das freiras, para lembrar que precisa ser habitual aquela entrega. Então tinha um simbólico exterior para indicar um simbólico interior, que também não é garantia. O hábito não faz um monge, né? Dito popular. Mas tudo em nós, Marcelo, quando você opta por viver um processo de crescimento, você vai ter que fazer a disciplina do dia a dia. Você vai ter que fazer a disciplina do dia a dia. Então, se eu quero viver o desapego, eu vou ter que ter uma rotina que inclua práticas de desapego. Se é um desapego material, então, por exemplo, eu vou hoje abrir o meu guarda-roupa que está repleto de coisas que eu não uso há muitos anos. Mas por que você não doa? É a pergunta mais prática. E quem dera as perguntas práticas pudessem ser respondidas de forma prática. Não são. Nem tudo é tão prático. Nem tudo é prático. Nem tudo é zero. Como é que eles falam? Esqueci a expressão. Muitas coisas. Então, eu preciso fazer a minha experiência de desapego. Então, tá bom, eu vou olhar e vou me desmentir quando eu falar assim, mas e se eu tiver essa ocasião para vestir isso? Não vou ter, se não tive há mais de 2, 3 anos, não vou ter outra ocasião. E a roupa que sobra no meu armário está faltando no armário de alguém. Então é assim, com pequenas coisas. E olha, gente, o desapego não é uma realidade só para viver os que têm muito. Não. A gente pode se desapegar a meia dúzia. Ou melhor, a gente pode se apegar ciosamente, doentemente, a meia dúzia. Da mesma forma como eu também posso me apegar a milhões. Rede social, por exemplo, a gente precisa se desapegar de curtidas. Desapegue-se. Postou algo que é importante para você, não fique com a possibilidade de desvalidar o que foi importante para você, porque só 4 pessoas curtiram.
Padre Fábio, como fazer para não absorver a maldade do outro quando nos ofende? Olha, eu tenho uma técnica que tem funcionado comigo. Quando alguém me ofende, é claro que eu não tenho como evitar o primeiro impacto da ofensa. O primeiro impacto da ofensa é involuntário, não escolhi. Agora, o segundo, o terceiro, a voluntariedade vai diminuindo. A involuntariedade vai diminuindo, desculpe-me. O primeiro impacto, eu não posso escolher. Ela me ofendeu e imediatamente aquela ofensa provoca descarga emocional em mim. Aí depois, num exercício de vontade, eu falo, faz sentido eu me ofender? Faz. Eu não tenho nada do que essa pessoa disse. Aí de repente eu falo, não, mas um pouco ela tem razão. Ela viu, percebeu. Ela não tinha o direito de dizer, porque ela não me conhece, eu não pedi a opinião dela. As pessoas são deselegantes. Elas dizem, mesmo quando a opinião não foi pedida. Ela não faz parte do meu convívio, ela funciona quase como um hater na minha vida, porque ela não gosta de mim, mas ao mesmo tempo gosta. Para que eu vou prestar atenção nela? Tá bom, mas aquilo que ela diz faz sentido? Ela tem um pouco de razão? Tem, tá bom. Então por que eu vou me ofender tanto? Aí é aquela velha história, minha gente. Quando você descobre que você tem muitos defeitos e você se reconcilia com eles, o que acontece? Você começa a entender que nem tudo poderá te ofender. Porque muito daquilo que os outros dizem está intimamente ligado à sua verdade, só que você não gosta de ouvir. Mas por que se ofender com aquilo que você não gosta de ouvir? Não é mais fácil você ouvir e dar um pouco de razão àquele que está dizendo e usar daquilo que o outro disse como um caminho que você pode trilhar para tentar corrigir um pouquinho daquilo que ele acusou? Então até o inimigo pode ter um papel positivo na sua vida. Até o inimigo pode contribuir para o seu crescimento. Inimigo nada, né? Porque inimizade é quando você aceita o vínculo. Eu nem conheço, não tenho vínculo nenhum, então nem minha inimiga ela é. Ela não é nada. Mas pode ser que uma opinião de alguém que não é nada na sua vida possa fazer sentido para você. Então, a ofensa, vamos recapitular. O primeiro resultado da ofensa é involuntário, não tem como escolher. Acontece, me invade, eu sinto. Depois, o segundo movimento já pode ser mais voluntário. Eu posso escolher sentir. É aquele momento que você analisa, que você faz uma reflexão sobre o que foi dito e você vai chegar a entender se aquilo que ela diz tem motivo para te ofender ou não. Na boa parte das vezes, minha gente, não faz sentido se ofender, porque nós somos todos iguais, os nossos defeitos são muito parecidos. E aquele defeito que ela está acusando em você, porque ela vê nela o tempo todo também, é que a gente não tem coragem de dizer. A gente não tem coragem de dizer. Quando a pessoa te chama de hipócrita, é porque ela reconhece a hipocrisia nela também. Ou você acha que ela é uma santinha? Que ela faz tudo certo? Você tende a olhar para o outro que te ofende como alguém que está magnífico e perfeito. Nada. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Deixa de bobagem de achar que você é pior que os outros. Você pode ter detalhes da sua personalidade que dificultam mais. Mas todo mundo que fica dizendo o que quer, sobretudo aqui hoje, né? Essa coisa de comentários abertos. Isso é a mesma coisa que você abrir a sala da sua casa e dizer: olha, vem aqui e gritem o que vocês quiserem. Isso é loucura. É uma neurose. A gente não faz isso com os outros. Você abre a sala da sua casa e deixa todo mundo entrar e gritar o que quiser? Não, porque você tem respeito pela sua casa. Mas rede social é uma sala constantemente aberta. A gente está convivendo com isso.
Padre, onde que estão os ensinamentos de Jesus Cristo nas suas palavras, as citações bíblicas? Ô meu querido, quem que é? Samuel. A gente começou com o Evangelho, não sei se você chegou só agora, mas nós falamos de Jesus o tempo todo. É que quando a gente fala de Jesus, a gente fala de nós também. Quando a gente fala de nós, a gente fala das ciências que nos entendem. A Bíblia não pode ser descontextualizada. A palavra de Jesus é existencialista. Tá? Então, às vezes, quando vocês me veem falando de questões humanas, entendam que a religião, para mim, faz sentido assim. Tem outros padres que falam só de Jesus, só da Bíblia, e você pode seguir e está tudo certo. Às vezes não é o outro que está errado, é a gente que está no lugar errado. Discurso religioso, Samuel, a gente escuta quando repercute dentro de nós. Se não está repercutindo para você, é porque a minha palavra não é para você. É assim que funciona a vida, meu filho. Não perca tempo comigo, vai ouvir outro padre. Vai ouvir um padre que fale daquilo que você precisa ouvir. Aqui os meus seguidores já estão acostumados a me verem misturar a palavra de Deus com a vida. Eu só sei ser padre assim, porque eu queria, ao longo da minha vida, encontrar padres que falassem assim comigo. E eu encontrei. Padre Léo me ensinou a ser padre assim. Então, e tá tudo certo. Você não gostar do meu jeito de me expressar não é nenhum problema. O que eu não posso é bancar ser um outro só para lhe agradar. Não. Porque Deus me fez livre para ser como sou. Quando Deus me chamou, Samuel, Ele me chamou com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Quando Ele me convidou a ser padre e eu aceitei, eu trouxe toda a minha bagagem humana, a minha vida. E assim você é com os outros também. Você também vai encontrar pessoas que não vão gostar do seu jeito de ser. Só mude, Samuel, se você achar que o outro tem alguma razão. Só mude, Samuel, se você achar que o outro está dizendo algo que faz sentido para você. Se não, meu amigo, vira a página. É assim que funciona. Foi o seu modo de ser que me trouxe até o Senhor. Que bom, fico muito feliz. Fico muito feliz porque eu acho que a vida religiosa, ela, num primeiro momento, ela pede identificação com o pregador. Mas se depois o pregador não lhe apresentar a Jesus, cuidado, não fique, porque ele pode estar querendo que você fique nele, grudado nele, para fazer o que ele vai lhe propor. Não, o pregador precisa ser temporário. Eu tenho atribuições que são definitivas. Eu presido a missa, eu ouço confissões, então tudo isso não vai mudar. E eu posso oferecer isso a você. Mas se você, quando vem e confia em mim, não fica diante de Deus, eu estou errando com você. Ou você está errando comigo. Você não pode parar em mim. A minha passagem pela sua vida precisa ser para lhe colocar diante de Deus. E não é um Deus que está fora de você, é um Deus que está dentro de você. É uma experiência que lhe coloca diante do sagrado que está em você. Então, o pregador, o líder religioso que prende as pessoas nele, ele está errando terrivelmente. Pode ser que não esteja querendo errar, mas erra quando prende as pessoas nele. É muito ruim isso. Padre, qual religião não cristã você acha que você acha interessante? Olha, hoje nós falamos muito de desapego. O desapego é uma prática comum a todas as religiões. E muito embora não seja considerada uma religião, é mais uma filosofia, o budismo ensina muito a prática do desapego. Tem muito a ver
na dimensão do desapego tem muito a ver com o cristianismo. Então, o cristianismo, quando nos propõe o desapego, está nos propondo uma liberdade diante de tudo aquilo que nós podemos ter e ser. O budismo apregou isso. Aquelas práticas, né? As técnicas de relaxamento, a prática do yoga e tudo aquilo que faz parte desse conjunto, né, da filosofia oriental budista, é justamente para ajudar o ser humano a se desprender da matéria e alcançar a vida espiritual. Nós, cristãos, nós temos alguns prejuízos, porque nós temos muitas vezes uma religião excessivamente materialista. E nós precisamos ter a vida espiritual muito presente, porque não faz sentido ter uma religião e não ser espiritual, né? Então a espiritualidade é o sopro que nos faz ficar de pé diante da vida, diante dos problemas, diante das situações. Então tudo isso é importante. Eu ter uma postura religiosa que seja também espiritual, que às vezes não é garantia. Sou religioso, mas não sou espiritual. E também acontece, sou espiritual, mas não sou religioso. Às vezes tem gente que tem vida religiosa intensa, não tem nenhuma espiritualidade. Às vezes você encontra uma pessoa que tem pouca vida religiosa, mas já evoluiu tanto, já chegou a um entendimento tão nobre das coisas, das pessoas, da própria condição humana, já está lá, metade do caminho, muito mais do que nós, às vezes, que somos religiosos e ficamos penando para poder aprender alguma coisa. Aí você vai dizer o quê? Mas como é que você explica isso? Não tem explicação. Deus dá, Deus tira, Deus faz, Deus acontece. E pode ser que aquela pessoa tenha tido situações na vida que ela soube viver bem e entender, né, que fizeram com que ela pudesse avançar e crescesse muito como pessoa. Escrevam uma coisa: eu não digo a vocês nada que eu não precise ouvir. Eu nunca quero ser alguém que fica dizendo aos outros fórmulas de bolo que ele nunca fez, receitas que ele nunca experimentou. Se eu estou dizendo para vocês alguma coisa, é porque de fato eu acredito e faz sentido para mim. Vocês podem observar que eu não faço questão de ficar dando muita opinião sobre tudo, que às vezes eu nem me sinto capacitado para fazer. Então, naquilo que é específico da minha vida, eu sou padre, e tudo aquilo que eu faço na minha vida, desde o livro que eu escrevo, até as músicas que eu componho, as palestras que eu dou, ainda que seja no mundo corporativo, o conhecimento que as minhas faculdades me deram, eu sempre faço de tudo para que seja algo que de fato eu acredite e que eu diria para mim. Então aquilo que eu digo para vocês é porque eu digo para mim todo santo dia. Sou um homem frágil, tenho defeitos, muitos defeitos, erro em pontos que eu tento corrigir, continuo errando do mesmo jeito, mas sou insistente. Um dia eu descobri que Deus não é um privilégio dos santos, Ele é um direito dos pecadores. E eu me assumo pecador, não é com vergonha, não. Eu me assumo porque esta é a minha condição. Não preciso ficar dizendo quais são os meus pecados, mas eu sei quais eles são. Os meus pecados eu conto a quem eu confio, preciso desabafar. Não acho que ficar contando os pecados publicamente possa nos salvar de alguma coisa. Às vezes pode até banalizar a própria experiência. Também não tenho medo deles, são meus, tento superar no dia a dia, né? E é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês, viu? Obrigado, minha gente, que vocês tenham, que nós tenhamos, né? Uma semana abençoada, uma semana de muita qualidade, que
Que nós tenhamos uma semana de luz, de paz. Que você leve a paz por onde você for. O mundo está conturbado, as pessoas estão muito odiosas, e se a gente entrar nesse movimento, a gente se perde. Não sejamos o que o movimento quer que a gente seja. Façamos a diferença. Vamos bloquear o ódio onde a gente puder. Obrigado, minha gente. Fiquem com Deus. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção que encoraja, que transforma, que modifica. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de encerrarmos esse vídeo, gostaria de agradecer a todos que acompanham o canal. Obrigado por permitirem que eu faça parte do seu dia a dia. É muito gratificante poder compartilhar com vocês reflexões que possam ajudar em suas vidas pessoais e profissionais. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você gostou do que viu, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se beneficiar dessas mensagens. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até breve!